Olá, curiosos! Você sabia que existiu, aqui no Brasil, uma tribo indígena tão temida que os portugueses preferiam evitá-la lutar? Os Goitacás eram mestres na arte da guerra, viviam em perfeita harmonia com a floresta e foram um dos pouquíssimos povos que jamais se renderam ao domínio europeu. Mas, se eram tão poderosos, por que quase ninguém fala deles hoje? Prepare-se para conhecer a história ocultada da tribo que desafiou o Império Português, e pagou um preço altíssimo por isso. Mas antes, já deixa o like e se inscreve no canal Incrível Curioso, porque essa história merece ser conhecida por todo brasileiro. Geográfica. Os Goitacás ocupavam uma região estratégica, o litoral entre os rios Paraíba do Sul e Itabapoana, no que hoje é o norte do estado do Rio de Janeiro e parte do Espírito Santo. Essa terra era rica em recursos naturais, peixes, frutas, caça, e, por isso, alvo de desejo dos colonizadores. Mas os portugueses logo perceberam uma coisa: tomar essas terras não seria fácil. Os Goitacás não eram como as outras tribos. Eles eram diferentes, mais ousados, mais perigosos, mais livres. A fama de guerreiros. Os Goitacás eram descritos como ferozes, ágeis e extremamente inteligentes. Eles conheciam cada trilha da mata, atacavam em silêncio, à noite, e sumiam antes que alguém reagisse. Seus ataques eram rápidos, precisos e letais. Eles usavam flechas envenenadas, faziam armadilhas, emboscadas e sabiam desaparecer como fantasmas na floresta. A verdade? Os colonizadores tinham pavor dos Goitacás. E talvez por isso, começaram a pintar esse povo com tintas mais sombrias. Os boatos de canibalismo. Muitos documentos da época diziam que os Goitacás praticavam canibalismo ritual, devorando inimigos abatidos em guerra. Mas será que isso era verdade? Ou uma estratégia dos portugueses para justificar o genocídio? Pesquisadores modernos acreditam que esses relatos foram exagerados e usados como propaganda para justificar a violência. Assim, matar os Goitacás deixava de ser assassinato e virava missão civilizatória. E você, acredita que foi verdade ou manipulação? A verdadeira identidade dos Goitacás. Até hoje há debate sobre quem realmente eram os Goitacás. Alguns dizem que eram tupis. Outros afirmam que pertenciam ao grupo Macru-G, conhecidos como tapuias, povos que não falavam tupi. Eles andavam nus, pintavam o corpo com genipapo e urucum, caçavam, pescavam, cultivavam e dominavam os segredos das ervas medicinais da floresta. Também não viviam em grandes aldeias. Eram nômades, organizados em grupos pequenos. Isso os tornava invisíveis e quase impossíveis de capturar. A campanha de extermínio. A resistência dos Goitacás incomodava os interesses portugueses. Foi então que começaram as campanhas de extermínio. Comida envenenada era deixada nas trilhas. Índios aliados eram usados como espiões. Cães treinados eram soltos para caçar os indígenas. E até bandeiras brancas eram usadas como armadilhas de falsa paz. No século XVIII, os Goitacás estavam praticamente extintos. Os poucos sobreviventes foram assimilados à força. E sua história quase desapareceu com eles. Os subgrupos. Alguns relatos antigos dizem que havia subdivisões dentro do povo Goitacá. Os principais seriam os Mopi, considerados os mais agressivos, os Monoxó, que viviam mais ao norte, os Coiraçu, que habitavam o litoral, e os Goitacazes, cujo nome acabou sendo usado para representar toda a tribo. Esses clãs se organizavam de forma independente, o que dificultava ainda mais qualquer tentativa de controle. Era como enfrentar um inimigo que se multiplicava na mata. O legado dos Goitacás. Hoje, poucas pistas restaram. A cidade de Campos dos Goitacazes leva o nome da tribo. Existe também o time Goitacás Futebol Clube. Algumas escolas e bairros ainda carregam esse nome. Mas quantos brasileiros conhecem de verdade essa história? A cultura, a força e o espírito de luta dos Goitacás mereciam muito mais do que um nome em uma placa. Eles foram um símbolo de resistência, e a forma como desapareceram mostra como a nossa história foi escrita muitas vezes com sangue e silêncio. Os Goitacás foram mais que uma tribo, foram um grito de liberdade abafado pela colonização. Sua história ainda pulsa, nos rios, nas árvores, no nome que ficou, e na memória que a gente insiste em resgatar. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa conhecer isso. Eles tentaram apagar os Goitacás, mas aqui, a memória resiste. E se quiser mais curiosidades como essa,
Já deixa o like, se inscreve no canal e clica no próximo vídeo aqui do lado. Até a próxima.